Hello, peoplezinhos de meu coração, muito good morning, morning, thank you very much. Estamos juntinhos aqui, it's Friday, é sexta-feira. Para você que don't know me, my name is Laudo Natel e estamos aqui com essa disciplina linda, maravilhosa de My Heart English Language. É fantástico, it's amazing. Vamos lá, grande Gabriel, satisfação honrosa, meu ilustre. É muito assíduo, gosto muito de trabalhar com todos vocês, queridos. Muito bom dia, pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, ilustríssimo dessa escola maravilhosa. Tamo junto, Temos aí vários polos conosco, né, meu diretor? Tudo bom, Deni Andrade? Como é que estamos aí? Jaqueline Lima, Lilian Ferreira, pessoal aí de Bonfim, Colônia do Gurgueia 1, Colônia do Gurgueia 3, Eliseu Martins, Queimada Nova, Uruçuí 5, nós temos Uruçuí e Walferraz 3, todo mundo aí juntinho. Que coisa maravilhosa é podermos estarmos, através da tecnologia mediada, não é? Traçando aqui esse caminho bacana que é repassar um conhecimento, treiná-lo. E é isso, gente. Não há vento que favoreça aquele que não sabe aonde ir. Parafraseando aí Sêneca. Então, visualize o seu projeto de vida. Veja o que é que você quer, porque no campo do saber, sonhar é poder. Esforça-te, estuda. Lá na frente, no futuro breve, você vai dizer, olhando para o dia de hoje, valeu a pena. Tá? Tudo bom, Queimada Nova? Forte abraço aí a todos de Queimada Nova, sempre é muito bom estar com cada um de vocês. Nós vamos hoje trabalhar um pouco, hoje a aula, eu gostaria de pedir, a permissão dos meus ilustres. Vocês sabem que toda aula nossa, eu procuro trabalhar envolvendo textos, para deixar todo mundo sempre muito bem treinado com o quesito texto. Mas, levando em consideração o nosso programa, temos que seguir as questões do nosso plano, hoje iria ficar uma aula muito extensa, porque temos muitas informações, então nós vamos deixar um pouco hoje o texto de lado e nós vamos estar trabalhando somente com a grammar, a gramática, tá? Nós vamos estar trabalhando com a gramática. Certinho? Tudo bom? Pessoal lá de Walferraz, é professor Lucídio Walferraz, aqui no Piauí. É claro que é Piauí, né? Gabriel que é de fora, nós temos outros alunos também de Campinas, temos vários alunos aí que falam conosco durante as aulas de São Paulo, do Distrito Federal, tá? Aqui de Timon, que é pertinho de nós. Muito bom dia, Uruçuí. Forte abraço a cada um de vocês. Muito bom tê-los aqui conosco. Muito bacana. Tá bom, gente? Então anotem aí para nós trabalharmos aqui um pouquinho, né? Pois é, Gabriel, você que já se tornou aí o nosso mascote, né? Nós já nos conhecemos, parece que eu já te conheço pessoalmente aqui de dentro dos estúdios, viu? Todo professor fala muito bem do Gabriel André, lá de Belém do Pará. Todo mundo aqui no canal Educação te conhece, Gabriel. É incrível. Plural dos substantivos, caso genitivo, tá? Então, gente, hoje, impreterivelmente, nós não teremos texto. Mas, a partir da próxima aula, eu vou elaborar uma aula bem light, tá? Muito bacana, cheia daquelas informações, cheia de muito treino, de modelo de questão de prova, tá? De competências e habilidades, para a gente atribuir certos valores, para eu saber qual é a tua visão, qual é a visão particular que você tem, aquela que você desenvolveu ao longo dos teus estudos, porque eu gosto de criar essas situações de um debate, eu gosto de ver a tua visão que você tem de outras disciplinas, tá bom? Mas hoje nós vamos sedimentar um pouquinho plural. Por quê? Porque eu preciso saber distinguir esses substantivos flexionados.
Por vezes eu me pego com alguns alunos errando, né? Eles dizem às vezes, professor, isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um advérbio. Ô professor, eu sou um destes. Olha, não se cobre, porque nós estamos treinando e todo momento é um momento certo de aprender, tá? Então, se você perdeu muitas aulas, se você sente dificuldade com esse idioma e da linha de trabalho com as questões, eu estou aqui para ajudá-lo. Trust me, confia em mim, que nós vamos estar trabalhando devagar. O importante é você sair com esta boa base, certinho, e o restante vem com o treino, com a experiência. Se eu dissesse para você que fica mais fácil, eu minto. Não é que fique mais fácil, é que você fica mais experiente, mais vivido, e a sua bagagem pessoal de informações na linha do saber, ela é acrescentada. Então, com uma boa orientação, essa bagagem ela vai aumentar exponencialmente com o passar dos anos, tá? Porque o resto você já tem, né? É a vontade de aprender. Então, gente, primeiro ponto de se trabalhar esse conteúdo é esse. Eu verificar quando uma sentença ela está, por exemplo, no singular ou no plural. Dependendo do tempo verbal, mudamos aí a questão de flexão de um verbo, mudamos a questão do auxiliar, não é? Por meio dos processos de formação do número do substantivo da língua inglesa. Identificar os casos que expressam o adjunto de posse. E aqui nós vamos logo no popular, né? Você trabalha com, primeiro, se falava muito assim, ó, caso genitivo, né? Hoje em dia, você vê desse jeito aqui, ó. Ah, professor, quase não... Adjunto de posse, o que é isso, hein? Ah, é o genitive case. Ah, eu não sei o que é. Possessive case. Pronto. E a tua pesca já está aqui, ó. Não precisa ninguém... Ó. Ele vai me dar uma ideia de posse. Tá aqui, ó. É isso que você já vai lembrar. De imediato. Pronto. Ele me repassa uma ideia de posse. Então, eu vou ter a coisa possuída e o possuidor. Normalmente, isso é feito com um acréscimo daquilo que chamamos de apóstrofo S ou apenas apóstrofo. Pronto. Para você não confundir isso aí com o verbo to be, né? O verbo to be abreviado. Para você não achar que aqui nós estamos falando do verbo to be no presente, para você não pensar que aí é uma auxiliar. Não, quando você observar isso, você pode olhar que nós temos um termo que vem ali depois, que é a posse. Vamos supor que você falasse assim, que é a festa do Gabriel. Aí eu iria, quem é a festa? Gabriel. Olha aqui, Gabriel, pegando você como exemplo, tá? Gabriel, ele tem um nome terminado em L. Ah, não tem regramento para isso. Coloco o apóstrofo L, S, depois do L, e coloco Puri. Então, aqui, quando você observa isso, eu já tenho a ideia que é a festa do Gabriel. Gabriel's Puri, né? Muito bem. É a festa do Gabriel. Gabriel's Puri, tá? Outro detalhe, vamos lá? Esse mesmo caso possessivo, ele também me dá uma ideia de place, ele me dá uma ideia de ubicação. Por isso que é importante eu reconhecer que aqui não é só um S de verbo, não é um S de plural, tá? Ah, professor, eu vejo muito isso aí. Então, ele está aí dando ideia de posse, ou ele pode dar ideia simplesmente de lugar. Olha, quando eu coloco, por um exemplo, isso aqui, ó, Gabriel, você já viu isso aí na sua cidade? Sim ou não? Alguém aí já viu isso aqui, não é, na sua cidade, tá?
Professor, eu tenho muito nome de churrascaria, tenho muito nome de bares, tenho muito nome de lanchonetes, não é? De salão, de cabeleireiros, tá? Por quê? Porque isso aqui, ele vai me dar ideia de lugar, tá? Isso vai me dar ideia de lugar. Ó, isso está me dando ideia de lugar. Aqui é só a introdução. Eu estou só ativando você, ó. Ah, professor. Então, eu já sei que aí ele está me dando ideia de lugar. Quando você fala que vai lá na Márcias, aí eu já sei, menina, ela está lá no salão, né? Ah, estou lá falando na Adelaide's Bar, né? Eu estou inventando aqui nomes, viu, gente? Aí eu estou dizendo que é o bar da Adelaide. Quando você fala assim, Bob's, aí eu já sei que é uma cadeia de fast food, né? E assim sucessivamente. Então, esse apóstrofo S, eu sou apóstrofe, viu, queimada nova? Ele serve para nós indicarmos posse, onde você tem aí, tá? A pessoa do Gabriel, e eu já sei de quem é aquela party, a festa. A festa é do Gabriel, certo? A festa é do Gabriel. Mas eu passei uma informação adicional. Qual foi? Coloca aí essa OBS. Obrigado, Senhor. Né? Eu sei que ela também indica lugar. E aí eu dei o exemplo, certo, queimada nova? Aí do Bob's, por um exemplo. E outros, né? Por onde você andar aí na sua cidade, você vai verificar o caso genitivo, o caso possessivo, o possessive case, né? O possessive case, tá? E aí você vai conseguir visualizar que ou vai falar do lugar, ou ele vai estar falando sobre uma posse. Gente, até aqui estamos ok? Todo mundo está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Que é só para semeando a mente prodigiosos dos nossos ilustríssimos. Então vamos dar uma olhadinha. Take a closer look. Vamos lá. Eu tenho as questões voltadas para o plural. Como é que eu posso estar trabalhando o plural? Bom, gente, se nós olharmos, o plural é um conteúdo meramente lotado de informações do dia a dia, né? Você tem, de um modo geral, plural of nouns, né? Plural dos substantivos, de uma forma regular. Eu sei que seria tão somente o acréscimo do que chamamos da letra S, tá? Você acrescenta apenas a letra S. Por um exemplo, eu tenho a palavra book, e eu não estou falando do verbo agendar, reservar, estou falando do substantivo, tá? Book, que significa livro, e eu sei que para dizermos livros, eu já vou grafá-lo com S, books. Eu tenho a palavra girl, que significa garota, e eu sei que para o seu plural, já vou grafá-lo girls. Eu tenho a palavra day, que significa dia, e para o plural, ficar dias, eu vou grafá-lo com S, days. Eu tenho a palavra table, que significa mesa. Para ficar mesas, eu já sei que eu acrescento apenas o S, tables. E isso só foi possível porque nessa formação do plural, com o acréscimo do S, eu sigo o padrão de regularidade. O substantivo, ele não sofre nenhuma variação anterior, né? Ele precisa tão somente receber esse S. É como se você colocasse, por exemplo, caminhão, truck, né? Quer dizer caminhão. E aí você quer agora dizer que tem vários caminhões. Então eu iria pegar essa palavra, truck, e colocar S. Mas o mesmo não aconteceria, por um exemplo,
se eu trabalhasse o outro vocábulo, lorry. Né? Por quê? Porque eu já tenho uma outra terminação. Tudo bom, Adriel? Muito bom dia. Exatamente, meu ilustre. Tá? Bacana? Gente, nesse primeiro slide estamos ok? Então, se cair em nossas provas, alguma coisa falando sobre plural, eu vou fazer lá, elaborar lá uma questão, onde tenha que passar, extraído de dentro de um texto, e nós vamos colocar isso para o plural, essa sentença, por um exemplo, tá? Eu não vou colocar ali para você só um vocábulo. Então, fica tranquilo que nós vamos estar treinando modelos de questões. Então, na aula da semana que vem, eu já trago para vocês modelos, né, de competências e habilidades diferenciadas, para vocês já irem visualizando como é que essa informação ela pode ser cobrada, sendo extraída através de várias competências e habilidades. Então, nossa prova, como é que ela vem, professor? Ela pode vir como? Aí eu vou fazer um modelo para você dessa prova que você vai receber aí na sua escola, que aí você vai fazer daqui mais um tempo. Combinado? Então, na aula da semana que vem, hoje é a parte teórica, e aí hoje eu já estou mostrando exemplos, mas na semana que vem eu vou mostrar como é que se comporta dentro de um texto, professor. O senhor gosta muito de usar texto, e aí? Com imagens e etc. E aí eu vou trazer esse modelo para você. Tranquilo? Obrigado aí a queimada nova, né? Já deu tudo certo aí. Eu estou vendo aí que a pessoa me respondeu que sim, isso é legal. Então vamos para o próximo slide. Nós temos um conjunto de substantivos, e aqui nesse conjunto é bom que se diga que nós temos duas ressalvas. O que é isso? Nós temos dois pontos a serem observados que não vão seguir essa regra, que é um vocábulo terminado em CH, com um som de K, e os vocábulos que são de origem estrangeira terminado em O. Eles não seguem, em hipótese nenhuma, esse regramento. Para não atrapalhar a vida dos nossos ilustríssimos, como é uma questão de conhecimento, digamos assim, mais enlastecido, eu costumo deixar aqui para vocês uma mini tabelinha que nós vamos treinando dentro de modelos de questões e, obviamente, a parte boa é que eles são cognatas. Na sua grande maioria, eu consigo visualizar que são palavras que têm uma grafia parecida com o português e o mesmo significado. E nós já estudamos isso, tá? Mas se não lembra, fica tranquilo que nós vamos visualizar. Diz o regramento assim. E aí, se vocês me permitirem, eu vou colocar numa sequenciazinha que fica melhor de lembrar. Tá bom? Para facilitar a vida. Vamos lá. Substantivos, substantivos que são terminados em SH, CH, X, O, S, Z. Eita, mas é difícil de lembrar disso. O senhor não disse que tinha uma maneirazinha melhor? Vamos lá. Substantivos terminados em S, SS, SH, CH, marca. S, SS, SH, CH, X, Z, O, marca. Ele vai receber ES. Não ficou melhor de você lembrar? Então, substantivo terminado em S, SS, SH, CH, X, Z, O, ele vai receber ES e nós temos aí a formação do plural. Muito bem. Eu tenho a formação do plural. Ele vai receber ES. E professor, por que o senhor colocou aquele tracinho ali, aquele underscore, né? Tá sublinhado ali no CH e na letra O? Porque eu disse para vocês que o CH, se ele tiver a sonorização de K, a letra K
do nome ok, tá? E a letra O, se ela for de um outro idioma, ele não vai seguir esta regra. Ponto. Não segue não. Ele vai receber apenas o S. Mas vamos aqui primeiro. Se eu tenho a palavra hero, you are my hero. Você é o meu herói, né? You are my heroes. Vocês são os meus heróis. Os meus alunos, eles abrilhantam os meus dias. Vocês salvam os meus dias toda semana. Certinho até aqui? Muito bem. Então, lá de Queimada Nova, vê o seguinte. No caso que tiver estes no singular, quando eu passar para o plural, eu acrescento S? Exatamente. Muito bem, Queimada Nova. E aqui eu coloquei essa terminaçãozinha aqui, ó. Tá? Aqui, ó, em vermelhinho, da setinha. Só numa sequência que eu acho que fica melhor de lembrar, né? É mais fácil eu lembrar do S, SS, SH, CH, X, E e O do que SH, CH, X, O, S, I, Z, né? Então, coloquei só uma sequência que fica melhor para você lembrar. Então, vamos lá. Terminou aqui, ó. Olha aqui, Queimada Nova. Terminou em O. Terminou em CH. Ó. Terminou em SH. Terminou em SS. X. Terminou em Z. Eu já sei que essas terminações, elas vão acrescentar, ó, ES. Tá? Se numa prova eu disser para vocês que uma sentença, ela se encontra, a sentença extraída do texto apresenta estrutura singular. Ao passarmos para a forma de plural, teríamos, percebeu? Eu peguei um texto, tirei um fragmento, e aí eu faço toda aquela observação de plural e singular e peço para você marcar. Se eu tirar uma sentença de dentro do texto e pedir para você verter, passar essa sentença para plural, aí você vai ter que lembrar que algumas situações elas vão mudar. Por exemplo, se eu tiver pronomes, muda. Alguns pronomes, tá? Se eu tiver algumas construções com pronomes, elas vão mudar. Devido à mudança do singular para o plural, o verbo também sofre alteração e, obviamente, o auxiliar, caso tenha, e o próprio substantivo. Mas não fica pensando nisso agora, que nós vamos treinar. Nesse primeiro momento, eu quero apenas que você relembre isso. Professor, então eu consigo visualizar essas terminações aqui, não é? Exatamente, ó, terminação S, SS, SH, CH, X, Z, letra O. Então, todos eles, professor, com essas terminações, para o plural, ele vai receber esse aqui. Exatamente. Aí alguém diz, todos não. Eu tenho que tomar cuidado, porque tem vocábulos de origem estrangeira, de outro idioma, terminado em O, que vai receber apenas S. Tá? Eu tenho vocábulos que são terminados em CH, mas tem um som de K. Ah, mas o professor me falou que para me ajudar, ele coloca ali uma pequena listazinha, foi a mesma que nós treinamos. Exatamente. Porque aqui é apenas uma informação que você tem que ter em mente, né? Acontece se, por suposto, Gabriel André, em espanhol, exatamente. Você tem aí as terminações, né? Coração, né? Habitación. Você consegue verificar aí o acréscimo do ES tranquilo em várias situações. Vamos lá, senhores. Hero, tomato, church, viu? Não tem som de K. Church, watch, que é relógio, né? Brush, pincel, wish, desejo, glass, copo, box, caixa, buzz, zumbido de Buzz Lightyear, né? Topaz, topázio. Aí vai ficar heroes, tomatoes, churches, watches, brushes, wishes, glasses, boxes, buzzes, tá?
todos eles acrescentados com ES, para nós termos heróis, tomates, igrejas, relógios, pincéis, desejos, copos, caixas, zumbidos e topázios. E professor, e aquele momento onde nós temos as exceções, né? Vocês lembram? Aí você vai colocar aí no seu caderninho, por favor. Coloca aí no teu caderno, que é esse item 3, né? Ele faz parte de uma observação. O que seria essa observação? Ela diz o seguinte: palavras estrangeiras ou formas abreviadas, quando terminadas em O, elas vão receber apenas S. Então, se você observar celo, né, para violoncelo, ele abreviou terminação O. Dínamo, olha aqui, ó, tá? Gueto, quilo, magneto, piano, foto, portfólio, rádio, que é radio, né? Solo, soprano. Essas palavras, elas são terminadas em O, mas, que foi o que nós dissemos, ela tem a mesma tradução no nosso idioma, então eu posso chamá-las de cognatas tranquilamente. Ah, rapaz, eu me lembro, o professor falou que nesse caso, mesmo ela sendo terminada em O, por ela ser de um outro idioma, que não é do inglês, ou por ela ser uma abreviação, tá, terminada em O, eu vou acrescentar apenas S. Pronto, está aqui o motivo pelo qual nós tivemos a terminação OS, tá? Tranquilo, ó. Terminou em S. Por isso que ficou violoncelos, dínamos, guetos, quilos, magnetos, pianos, fotos, pastas, tá? Rádios, solos e soprano. Turminha, todo mundo aqui compreendeu essa parte? Sim ou não? Pessoal aí de Queimada Nova, demais polos. Gabriel, tudo ok? Vocês que nos acompanham aí pelo chat, né, do YouTube. Muito bem, tamo junto. Certinho. Minha preocupação é não andar rápido demais, que é para você entender. O importante aqui é você. Então, vamos aqui, mais uma dica. Vamos lá? Você vai agora colocar que no slide 9 nós temos uma observação também. Lembra lá daquelas palavras terminadas em CH com o som de K? Então, nós temos terminação CH, ó, temos aqui a terminação CH. Entretanto, essa terminação, ela me conduz à sonorização de um K. Então é por isso que você consegue ver a palavra monarque, patriarque, époque, conque, stomach, tá? Eu tenho esse K e o professor me deu essa listinha. De qualquer forma, seria fácil de identificar, porque eu sei que é monarca, patriarca, época, concha, estômago, não é? Então, essas que são terminadas em CH, viu, Gabriel? Mas que na sonoridade, ele vai fazer o som de um K, tá? Olha aí, ó. Ele vai apresentar isso aqui, ó. Sonzinho dele é de K. Monarque, patriarque, époque, conque, stomach. Eu estou tentando aportuguesar para você ouvir, tá? Mas lá na nossa prova, esse mocinho vem e você já tem essa informação. Meu amigo, aqui também eu tenho esses meninos aqui que eles são especiais, tá? Eles vão me trazer uma informação. Qual é? Esse CH aqui, ele é sonorizado, o som dele é da letra K. Por isso que a regra pede
que para estes casos eu acrescente apenas a letra S. Turma, isso ficou claro? Sim ou não? Ficou claro? Então, deixa eu observar se isso ficou claro. Vamos lá. Eu posso falar que qualquer palavra terminada em CH vai receber S? Essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Na opinião de vocês. Essa formação, ela está certa ou ela está errada? Ela está errada, né? E por que ela está errada? Por que eu não posso dizer isso, Queimada Nova? Isso, Gabriel. Por que eu não posso dizer que toda palavra terminada em CH vai receber o S? Perfeito. Porque somente aquelas que são terminadas em CH, mas que têm o som do K. Muito bem. Então eu posso dizer que toda e qualquer palavra terminada em O vai receber S? Essa afirmação ela está certa ou errada? Toda e qualquer palavra terminada em O, ela vai receber S? Certo ou errado? Vamos ver aí quem que vai me responder. O professor colocou na prova lá. Julgue as assertivas em verdadeiro ou falso, por um exemplo. E depois marque a única resposta correta com a sequência, né? Vamos supor. Né? Muito bem. Então, professor, tem 2 pontos a serem observados. Primeiro, toda e qualquer palavra terminada em O, não. Porque nós temos as palavras terminadas em O, mas que são de origem de outro idioma, de origem estrangeira, como violoncelo, dínamo, solo, foto, piano, quilo, ele vai receber apenas S. Entretanto, as palavras que não são de origem estrangeira terminadas em O vão receber S. Ótimo. Mas aquelas também que são terminadas em CH e que não têm um som de K, elas vão também receber S. Bacana, turma. Queimada Nova, deu tudo certo entender? Estou gostando aí da atenção e da participação lá de Queimada Nova. Muito atento aí, participativo. Parabéns, thank you very much, good job. Beleza, bacana. Vamos então aqui, mais uma informaçãozinha. Bom, nesse slide 10, ele vem com um clássico, né? O clássico me fala que quando você tem Y, e antes desse Y vem uma consoante. Fechou, gente? Você tem a palavra terminada em Y. Antes desse Y vem uma consoante. Olha aqui, country, family, fly. I believe I can fly. Né? Lembram? Olha aí. País, família, mosca. Diz aí, Alferraz. Tá? Lady. Daquela música Lady in Red. Né? Dama de vermelho, senhora de vermelho. Tá? História, relato. Olha o que é que vai acontecer. Countries, families, flies, ladies, stories. Para ficar países, famílias, moscas, senhoras, histórias. Muito bem. Mas isso somente acontece se nós tivermos um vocábulo terminado em Y e antes desse Y ele vem uma consoante. Certinho? Por quê, hein, professor? E se não vier? Aí você coloca aí obs. Obrigado, Senhor. Vamos ver a palavra boy, que quer dizer jovem,
rapaz, né? Vamos ver a palavra toy, que quer dizer brinquedo. Eles são terminados em Y, mas antes não vem consoante. Sendo assim, eu vou pegar essa palavra e acrescentar a regra geral. E aí eu vou ter toys e vou ter boys. Por quê? Porque apesar de termos uma palavra terminada em Y, antes desse Y, ele não vem substantivo, mas sim uma vogal. Então, quando isso acontece, ilustres, nós vamos colocar a letrinha S, que é a regra geral. Alright? Muito bem. Va bene, Gabriel, va bene. Bora lá. Aqui é uma tabela taxativa, tá? É uma tabelinha. Nós temos 13 substantivos que quando eles aparecem, 13 substantivos, que quando tem essa terminação de F ou FE, você vai pegar esse F ou FE, vai transformar isso em VES. Olha só que chique, tá? Vocês vão ver. Bom, com o passar dos tempos, Valmira, muito bom dia, nós observamos alguns vocábulos que eles já se encontram popularizados na internet. Olha, nós temos verbos até com nome de animais. Temos vários verbos com os nomes de animais. Temos vários verbos com nomes de cores. Então, vou trazer isso lá numa habilidade que tem e dentro de uma competência para nós trabalharmos nosso vocabulário. Para não ficar essa coisa muito maçante da gramática. Vocês sabem que sempre, toda semana, eu procuro trazer só um pouquinho da gramática e aplicar isso dentro dos gêneros e tipos textuais. E aí nós vamos variando esses modelos de questões, tá? Quando você recebe as nossas provas aí, você não vai ver uma questão dessa de plural direto. Ele sempre tem uma informação a mais que vai procurar suscitar em você, não é, esse desejo de se aprofundar dentro daquele estudo, daquela situação fática. Então, eu estou te garantindo que não vem uma questão que é isso. Não, ele vem dentro de um contexto. Por quê? Porque tem competência e habilidade para isso. Ah, qual é o plural de self? Qual é o plural de elf? Não, ele vem dentro de um contexto. Eu posso trazer para você, inclusive, um texto autoexplicativo. Dentro desse texto autoexplicativo, que ele mesmo, falando dele mesmo, eu posso perguntar que fenômeno é esse. Você iria dizer, olha, aí é um texto metalinguístico, né? O fenômeno da metalinguagem. Ah, esse texto é um texto informativo. Qual é o conteúdo? Está falando sobre plural. E aí eu poderia pegar as informações tidas no texto, falando sobre plural, e aí trazer fragmentos e colocar, por exemplo, na forma de singular ou na forma de plural, usando o texto como texto base. Mas hoje, o nosso plano de aula, ele juntou esses dois conteúdos. E aí a gente tem que falar para não ficar atrasadinho. Combinado, meus lindos? Vamos lá. Professor, então o senhor quer me repassar aqui uma informação. É que não são todos os plurais de palavras terminadas em F ou FE que vão ser VES. Não. Então, nós vamos aqui ver, por exemplo, né, elf, que é o elfo, self, que é ser, shelf, estante, aí você tem bezerro, metade, né? Você tem ladrão, thief, wife, esposa, knife, que é faca, tá? Você tem wolf, que é lobo, life, que é vida, tá? O que é importante nós vermos aqui? Eles fazem parte do seleto grupo de terminados em F ou FE, onde esse F ou FE, ele vai pegar, eliminar
E no lugar desse F ou FE, eu passo a acrescentar VES. Então, se lá eu colocasse para vocês uma sentença para uma análise, e essa sentença dissesse assim: todos os vocábulos extraídos do texto estão grafados com VES, por terminarem em F ou FE, e seguir esta regra geral. Exatamente. E aí vocês iriam tirar como falso, não é verdadeiro, porque eu sei que eu tenho um número taxativo. Eu sei que nesse número taxativo, 13 substantivos com esse comportamento de F ou FE, você tira e acrescenta VES, né? Eita, professor, que estante e feixe, né? Podem confundir. Estante, né? E feixe. Exatamente. Podem confundir, não é? Exatamente. Nos outros, não. Perfeito. Tá? Apenas acrescenta. Exatamente. Você vai acrescentar a regra geral, que é o S. Ficou lindo aí, viu, Queimada Nova? Muito obrigado aí a Gabriel André. Eu estou muito feliz que vocês estão acompanhando a linha de raciocínio. E olha, a todo instante eu estou falando de modelos de questões. Então, ó, cuidado! Olha aí, Queimada Nova. Cuidado! Tá? Vai lá no seu caderninho, coloca aí observação. Nós temos os demais, né, substantivos, que quando terminam em F ou FE, eles vão receber ES. Então, todos os demais, aqueles que não estão lá na lista dos 13. Aí você vai ter, ó, palavra chefe, você coloca chiefs. Palavra penhasco, acrescenta apenas S. Palavra roof, telhado, S. Palavra safe, cofre, S. Palavra, olha-se, briga, né? Briga, fight, S. Por quê? Porque não faz parte do grupo dos 13. Tá? Pode até colocar. Não estão no grupo dos 13. Lá do slide anterior. Pronto, é a nossa observação. E foi isso que Queimada Nova colocou ali, ó. Né? Ele disse, professor, se não está no grupo dos 13, ele vai fazer apenas com o acréscimo da letra S. Gente, ficou claro isso? Sim ou não? Coloquem aí para mim, para a gente poder avançar. Não adianta aqui a gente querer atropelar se não está entendendo, né? Minha preocupação. Muito obrigado, Gabriel. Eu tento deixar assim o mais tranquilo possível. Até lá no curso técnico Serviços Jurídicos, né, que é o curso, são os cursos concomitantes, eu procuro tentar explicar lá na área do direito de uma forma bem acessível, porque o importante é você entender. Então, Queimada Nova, não se atenha ao significado. Muito obrigado, Urusui. Se atenha à grafia, porque lá em nossas provas, eu vou solicitar tão somente essa confluência de competências e habilidades. Eu tenho que suscitar em você essa linha de debate, tá? Essa questão de você depreender dentro daquela estruturação que ali é um substantivo e que aquela estrutura, ela não é verbal, mas sim uma estrutura de plural. E que dentro dessa estrutura de plural, eu tenho regramentos gerais e tenho certas particularidades. Certinho? Bacana? Pronto. Então, vamos um pouquinho mais adiante. Obrigado aí aos demais, meus ilustríssimos aí, me dando feedback. É sempre muito bom para que eu possa dar prosseguimento. Bom, nós vamos sair agora dos regulares
E nós vamos ver os irregulares. Qual é o problema do irregular? Ele é vocabular, né? Esse aqui já não acrescenta nada. Por quê? Porque, professor, eles são irregulares, ó, o nome já diz. Como assim, professor? Eles vão ter um vocábulo, tá? Que já fala a sua forma de plural. Viu, Queimada Nova? Viu, Uruçuí? E demais polos. Então, aqui eu já tenho que lembrar que aqui tem um vocábulo específico, tá? Ele tem um vocábulo específico. Olha, man é homem, não é? Olha o que é que aconteceu com a grafia para se tornar homens. Ficou com E. Woman, ó, olha o que é que aconteceu com a grafia para ficar mulheres. Ficou com letra E, percebeu? Ele muda a grafia, tá? Foot, que é pé, ele pega esses dois Os, transforma em dois Es. Feet, para ficar pés. Goose, que é ganso, pega dois Os, transforma em geese para ficar gansos. Tooth, dente. Teeth, para ficar dentes. Lows, piolho, hein? Ele fica lice. Mouse, de Mickey Mouse, ele fica mice. Die, que parece ser o verbo morrer, mas não é o verbo morrer, ele é o dado, aquele dadozinho de jogo, vocês conhecem? Dadozinho de jogos? Né? Aí ele fica oxen, para ficar bois. Child, don't you worry, child, né? Criança, vai ficar children, para ficar crianças. Então, esses aqui eu tenho que praticar para ficar, olha, no meu vocabulário. Por quê? Porque eu sei que ele muda completamente a sua estrutura. Por isso que eles são chamados de irregulares. Exatamente, Queimada Nova. Alguns vocábulos com essa estrutura têm esse som de ar. Outros não. Tá bom? Você pode utilizar, vou te dar uma dica legal para você treinar o listen, que é o ouvido, né? Que é essa curiosidade que você tem aí. No próprio YouTube, você pode adicionar uma palavra e lá na parte de ferramentas, você tem como pesquisar. E aí você clicando lá, ele vai fazer uma busca dessa palavra que você colocou em tudo que ele tem lá no YouTube. Seja de propaganda a música, seja de música a cena de filme, seja de cena de filme a diálogos esparsos. Do que tu imaginares, ele vai te dar o som falado nas mais variadas formas da língua inglesa. Não é legal? E é 0800. Você só acessa o YouTube, coloca lá naquela engrenagemzinha de baixo, você vai lá embaixo, né? Aí, ou então você pode colocar no teu buscador, como faço para pesquisar pronúncias, né? É 0800, você não paga nada, né? It's free, é 0800, é gratuito. Ele vai te dar, Gabriel, você vai gostar, o Gabriel aí que também fala muito bem o inglês, você vai amar, Gabriel, no que você imaginar, jornal, entrevistas, cantores, celebridades, propagandas. Eu coloquei lá a palavra mais, que eu quero ver como é que significa ratos, como é que é. Pois pronto, ele vai colocar lá, você acha lá várias pronúncias. Não é legal? Alguns substantivos, eles apresentam a mesma forma, ele é conhecido, né, da variação zero, tá? Para o singular e o plural. Ele é o plural zerado, ele possui a mesma forma. E outros, eles possuem até mudança, tá?
eles possuem até mudança de significado, que é uma coisa bacana. Esses que produzem mudança de significado, eu vou trabalhar com vocês dentro de um texto, que é para vocês verificarem que fica mais fácil de vocês saírem pelo sentido. Você tem, por exemplo, a palavra veado, veados, né? Você tem a palavra galinha, que é aquela galinha silvestre, tipo carneiro, espécie, feixe, você tem peixe, tá? E você tem feixes também, se admite essas duas grafias, mas muda o significado de entendimento. Você tem a palavra salmão, serious, você tem a palavra truta, tá? Essas palavras, o mesmo vocabulário aqui do singular, ele é utilizado tanto para singular quanto para o plural. Esse aqui porque muda o seu significado. Vocês vão ver que quando eu utilizo um singular, ele vai me falar uma situação de peixe. Quando eu utilizo ele em outro sentido, é porque eu estou falando de vários tipos de peixes e assim sucessivamente. Dando uma olhadinha no caso genitivo para a gente finalizar. Gente, tudo que tem S, eu posso chamar que é plural ou verbo? A resposta é não. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de palavras que, ao receberem um apóstrofo S, ou só um apóstrofe, ele vai fazer uma relação de posse. Então, regramento geral, eu vou acrescentar apóstrofo S, tá? Jenny's flat is big. O apartamento dela é grande. Se eu tenho uma palavra já terminada em S, eu vou acrescentar apenas o apóstrofe. Nós estamos falando aqui, gente, de uma forma bem generalizada, que é só para vocês entenderem que nem tudo aquilo que eu vejo dentro de um texto é verbo ou é plural. Ele também pode estar indicando um caso de posse. Ele pode estar nos dando uma relação de posse. Então, eu posso tê-lo com apóstrofe S e só apóstrofe. Tá? Eu tenho como estar visualizando esses dois casos. Apóstrofe S ou só apóstrofe. Olha lá, as asas dos pássaros. Por quê? Porque o substantivo, quando ele saiu do singular e ele foi para o plural, ele recebeu um S. E diz assim, que esses substantivos, quando estão no singular, mas que vão para o plural e recebem S, o caso genitivo é apenas o acréscimo do apóstrofo. Na sequência, nós temos nomes bíblicos, históricos, clássicos, tá? Terminados em S. Nesse caso, eu vou alencar, muito bom dia, acrescentar apenas o apóstrofo. Por exemplo, Jesus, sandals, para dizer as sandálias de Jesus. Né? Eu posso dizer Sócrates, né? Os princípios de Sócrates. Por que recebeu só esse apóstrofo? Porque são nomes, né? Eles são nomes, são nomes, tá? São nomes que são clássicos, nomes famosos na história, né, da Bíblia. Então, quando isso acontece, você não pode dizer que aí, digamos, veio aquele S. Professor, e agora? Não veio só esse tracinho aí, esse apóstrofo. Por quê? Porque tem palavras, né? São históricas, são clássicas, são bíblicas. Então, quando terminam em S, você vai colocar apenas esse apóstrofe. Certinho? Vamos mais. This is, olha lá, dog. This is dog. Tá? This is phone. This is bike. This is t-shirt. These are flip-flops, que são chinelinhas, né? E this is car. Eu queria dizer que é o carro da Olivia. Como é que ficaria?
Como é que ficaria, por um exemplo, eu dizer que o cachorro pertence ao Paul? Eu vou pegar aquela palavra Paul e vou acrescentar o quê, gente? Coloca aí no chat para eu ver. Coloque aí para mim, por favor. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo acompanhar, meus lindos. Vamos lá, dou-lhe uma. Eu vou pegar aquela palavra Paul e vou colocar this is para dizer que o cachorro pertence ao Paul. E aí? Muito tranquilo, né? Essa questãozinha aqui, professor, tranquilo. Eu vou pegar aqui, ó, this is, regramento, Paul's dog. Eu quero agora dizer que é o telefone da Kate. Então, eu vou colocar o nome Kate. Para indicar que esse telefone é de posse, coloca assim, ó, Kate's phone. Kate's phone, né? Eu quero agora dizer que o carro é da Olivia. Como é que ficaria? O carro é da Olivia. Eu quero dizer que a camiseta é do Mark. Então, eu vou colocar como aqui? Mark's, ó. Mark's t-shirt. E eu vou colocar o quê? Olivia's car. Esses nomes aqui são nomes comuns, mas que já terminam em S, tá? Nomes comuns que já terminam em S. Ok, queimada nova, olha só. Esses casos que nós estamos falando, ó, são caso genitivo. Caso genitivo, ele vai indicar o quê, gente? Posse, ok? Ele vai indicar posse. Viu, queimada nova? E essa indicação de posse, ela vai acontecer ou com o acréscimo do apóstrofo S, ou com o acréscimo apenas do apóstrofe, tá? Então, você tem essas duas possibilidades. E para que isso aconteça, eu tenho que observar algumas regrinhas, tá? Ele diz que substantivos terminados, não terminados em S, você acrescenta S, apóstrofo S. Se terminar em S, vou acrescentar apenas o apóstrofe. Se for, não é, nome clássico, eu também procedo da mesma forma. Mas ficou com dúvida ainda? Na próxima aula eu trago muito mais para vocês. Até mesmo porque todo início de aula eu venho puxando um pouquinho do que foi falado na aula anterior. Gente, eu agradeço pela companhia agradabilíssima, pela participação dos senhores e das senhoras, na certeza de acolhê-los novamente na próxima sexta. Thank you very much for your collaboration. See you guys